Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Estamos começando mais um Universo Acadêmico aqui pela UFN TV, canal 15 da NET Santa Maria. Muito obrigado para você que está acompanhando a nossa programação também no nosso canal do YouTube, youtube.com/UFNTV. Tenho certeza que o Márcio Santos, nosso diretor de imagem, está colocando as letrinhas aqui para você copiar esses endereços e entrar também nas nossas redes sociais. O Universo Acadêmico de hoje vai falar, sabe de quê? Vai falar de espaço amamentação, algo muito importante para as crianças com 2 anos de idade ou mais. Nós vamos trazer dicas sobre como amamentar bem meninos e meninas nestes primeiros meses de vida. E vamos falar, claro, também do espaço amamentação aqui da Universidade Franciscana, que está reabrindo para as mamães gestantes que precisam amamentar os filhos e filhas. Vamos falar também da reabertura da Sala Angelite Stefani, que por muito tempo precisou ficar fechada por conta, da pandemia do coronavírus, mas está reabrindo as portas com uma nova exposição. Daqui a pouco aqui no Universo Acadêmico a gente vai falar sobre esse assunto. Mas o Universo Acadêmico de hoje, 31 de maio, marca o último Universo Acadêmico do mês de maio de 2021 e marca também o Dia Mundial de Combate ao Fumo ou o Dia Mundial Sem Tabaco. Ele foi criado pela Organização Mundial da Saúde e busca sensibilizar as pessoas sobre os riscos do cigarro. E para a gente falar sobre esse assunto, nós vamos bater um papo com um convidado aqui no Universo Acadêmico. Ele vai aparecer aqui na tela para nós agora. É médico pneumologista e é também professor do curso de medicina aqui da Universidade Franciscana, Dr. Júlio César Sarturi. Muito obrigado pela sua participação aqui no programa Universo Acadêmico. Acredito que o senhor está me ouvindo bem aí do outro lado da tela e vai trazer um pouquinho para nós essa noção aí do quanto é arriscado, do quanto é prejudicial à saúde as pessoas que acabam fazendo o uso do cigarro, o uso do tabaco. Como eu estava falando ali, doutor, agora no comecinho, o Dia Mundial de Combate ao Fumo, ou o Dia Mundial Sem Tabaco, ele busca conscientizar as pessoas sobre os riscos do tabaco. Na sua opinião, o senhor como pneumologista aqui em Santa Maria, isso de certa forma vem gerando algum tipo de conscientização? As pessoas vêm entendendo um pouco mais o quão é arriscado fumar, enfim, ou consumir algum tipo de tabaco? É interessante, muito obrigado pelo convite, antes de mais nada, mas é interessante colocar aí uma questão histórica, né? Que foi na década de 50 que se começou a descobrir os malefícios, né? E a se comprovar os malefícios do tabaco. E a partir do ano 2000, uma série de ações, né, governamentais, e depois com o Brasil entrando dentro da Convenção Quadro para Controle do Tabaco, que é um maior tratado de saúde pública da história da humanidade, capitaneado pela Organização Mundial da Saúde. O Brasil é signatário dessa Convenção Quadro, desse tratado, com inúmeras ações ao longo dos anos. Então, aquela questão ali das figuras das doenças nas carteiras de cigarro, a questão da proibição em locais fechados, proibição para venda de menores, uma série de ações, aumento de impostos, porque isso gera realmente uma diminuição do consumo do tabaco. Isso ao longo de várias décadas aí surtiu um efeito e esse efeito pode ser demonstrado aí nos números dos fumantes. Ele é motivo de orgulho para o Brasil, não são poucos os países que tiveram resultados tão significativos assim de redução do tabaco como o Brasil. Sim, bom, já que o senhor tocou nessa questão de números, né, doutor, de estatísticas, a gente vai mostrar na tela agora aí para quem está acompanhando o Universo Acadêmico, e esses dados estão lá no site do INCA, o Instituto Nacional no Câncer, que mostra o percentual de tabagismo na população aqui brasileira acima de 18 anos. E se a gente observar bem aí, doutor Júlio, olha só, entre 89 e 2019, 1989 e 2019, nesse quadro aí de 30 anos, todas as pesquisas realizadas no sentido de mostrar essa questão do tabagismo, elas mostram, felizmente, uma redução, a grosso modo, aí, arredondando, de 1/3 da quantidade da população que ainda permanece como fumante. Então, se nós tínhamos lá em 1989 quase 35% da nossa população como fumante, hoje o Brasil tem tem um pouquinho mais de 12%. E isso verifica essa redução também, sejam homens ou mulheres, também nesta mesma proporção. Na sua opinião, doutor, isso é por conta dessas campanhas que foram realizadas pelo Ministério da Saúde e também
por uma educação cada vez mais incisiva, cada vez mais ativa, sejam nas universidades, nas escolas de ensino médio, no ensino fundamental também e nas próprias famílias, buscando orientação e, de certa forma, mostrando o quanto é arriscado o uso do tabaco? Eu não tenho dúvida nenhuma, né? São ações assim muito positivas ao longo de muitos anos, né? Mas também existe aí a questão da condição socioeconômica das pessoas, né? O grau de informação, como tu bem falaste, né? E a divulgação mais facilitada dessas informações. Isso faz uma modificação extrema ao longo de décadas no comportamento das pessoas, né? E gerando, então, o conhecimento, né, dos malefícios. Claro que nunca vamos esquecer que o tabagismo, e isso é importante colocar, ele é uma doença, ele é uma dependência química, né? E que não é só, na verdade, a pessoa querer largar o fumo. Ela tem que buscar ajuda, porque uma grande parcela dessas pessoas, desses tabagistas, são dependentes de uma substância. E isso é considerado uma doença, então precisa procurar ajuda para isso, né? Sem dúvida nenhuma. Bom, só para a gente ter mais algumas estatísticas também, doutor Júlio. No ano passado, 2020, com toda a pandemia também, com tudo que teve, nós registramos, infelizmente, mais de 160 mil óbitos no Brasil, quase 500 mil novos casos de doenças cardíacas, né? Outros 430 mil casos de doença pulmonar obstrutiva crônica e mais de 50 mil acidentes vasculares cerebrais por conta do tabagismo, repito, isso só aqui no Brasil. Além dessas doenças que eu enumerei, doutor, quais outras, né, o hábito de fumar, e como o senhor falou ali com uma questão de dependência química, quais outras doenças o tabagismo pode provocar nas pessoas? Eu sempre gosto de colocar uma questão assim, ó, que o pulmão é um órgão vital, é um órgão interno e que está em contato com o meio externo 24 horas por dia. Nós não temos nenhum outro órgão, exceto a pele, que tenha essa característica, né? Nunca parou? Então, nós temos que prezar muito a qualidade do ar que a gente respira, né? Há muitos anos, como eu falei, se sabe dos malefícios do cigarro, e nós temos hoje aí catalogadas ou confirmadas mais de 50 doenças tabaco-relacionadas. A gente dá um nome para isso, que são as doenças crônicas não transmissíveis, né? Então, doenças cardiovasculares, pulmonares, não só doenças relacionadas à destruição do parênquima pulmonar, como a bronquite ou enfisema, ou doenças vasculares, como o infarto, derrame, mas nós temos doenças, outros tipos de câncer, né? Câncer de bexiga, nós temos leucemia relacionada, nós temos catarata relacionada ao tabaco, nós temos aí doenças infecciosas relacionadas ao tabaco, aí eu cito a tuberculose, e agora no meio dessa tragédia que estava se assolando na humanidade, a maior pandemia dos últimos 100 anos, então, com a fumaça do cigarro destruindo ou realmente assim derrubando as barreiras de defesa do pulmão, obviamente nós vamos ter aí casos de doenças bem mais severas em pessoas fumantes, isso a gente não tem dúvida, está vendo no dia a dia. Sim, era isso que eu ia perguntar para o senhor agora. Quem é fumante, né, e corre o risco de pegar Covid, todos nós corremos esse risco, né? A chance de desenvolver uma forma mais severa, vou usar uma palavra bem popular aqui, tá, doutor? De sofrer mais com a doença, tá? Para quem é fumante, isso é muito maior, né? Sim. Com certeza. Existe essa relação, certo? As nossas sociedades de pneumologia e de cardiologia já determinaram isso, com certeza. Por quê? Porque nós derrubamos as defesas com a inflamação da fumaça do tabaco. Uma outra coisa importante colocar, que existem fatores de risco, existem as comorbidades, né? Que o pessoal hoje agora, a população já está entendendo bem quais são as comorbidades envolvidas. E aqui eu gostaria de citar a questão da asma. Repare que a asma, ele entrava como uma comorbidade, né? No início, lá em março, início da pandemia, e hoje a asma leve e moderada não está listada na comorbidade. Porque uma asma leve, hoje bem tratada, em uso de medicamentos, protege o pulmão, desinflama o pulmão. Vamos para um outro extremo, né? Eu só peguei asma como um exemplo, né?
Mas vamos para outro extremo, o pulmão sendo agredido diariamente com a fumaça de cigarro. Se perde a defesa, se cria uma inflamação nesse pulmão. Isso é um caminho direto para o vírus causar a sua própria inflamação. E aí nós vamos ter a soma de tudo isso, né? A multiplicação. Então, realmente, o tabagismo é diretamente relacionado com a gravidade dos quadros, né? Sim, bom, a gente via a publicidade, né, doutor, nos anos 80, nos anos 90, em filmes, né, e muitas vezes em propagandas, né, mostrando, né, muitas vezes até como um símbolo de juventude ou até mesmo de vitalidade, no caso dos homens, né, fumando. Isso, felizmente, a gente não vê mais tanto, para não dizer que desapareceu, né, uma vez que outra até pode ocorrer, seja na internet ou seja também nos meios televisivos, né, nos meios digitais. Para quem quer deixar de fumar e está acompanhando o universo acadêmico agora, doutor Júlio, 3 passos que o senhor colocaria que a pessoa deve seguir. Primeiro deles, buscar uma ajuda, buscar um auxílio médico, se for o caso, para tentar se livrar dessa dependência. Esse é o primeiro, é o básico. É interessante a pergunta, porque isso a gente, quando comenta lá no curso de medicina, dando a aula, nós temos uma aula específica de tabagismo, os alunos sabem, que já assistiram, já sabem disso. O tratamento do tabagismo, da doença tabagismo, ele tem que partir do paciente, né? Não existe um paciente em que vai lá, a gente prescreve um medicamento milagroso, assim, que vai fazer o paciente parar por nada. A primeira coisa é o paciente querer parar de fumar, né? E aí entra a questão da motivação do paciente em querer parar de fumar, porque existem vários estágios de motivação do paciente. Então, não adianta o paciente chegar e vir constar conosco, constar com um cardiologista, com um problema cardíaco, um problema pulmonar, e simplesmente a gente prescrever um remédio para ele parar de fumar. Isso não vai acontecer. Então, ele precisa querer parar de fumar, ele precisa, então, procurar a ajuda médica para que para aquele pensamento dele de querer se ajudar surta um efeito, tem um efeito com a ajuda, né? E aí nós vamos definir o grau de dependência para ver se ele precisa ou não de medicamento, né? Então, a gente fala muito assim que em toda a consulta médica, isso a gente bate muito lá no curso de medicina, em toda a consulta é um momento importantíssimo em que a gente faz um aconselhamento breve do paciente. A gente sempre precisa falar para o paciente, porque parece que às vezes o paciente até diz assim, mas eu sei que faz mal, mas a minha obrigação é sempre falar em que precisa parar de fumar e que se precisar de ajuda, nós estamos aqui para ajudar nessa batalha, né? Que é um processo, viu? O tratamento do tabagismo, ele não é um evento, ele é um processo em que o paciente quer parar, ele procura assistência médica, a gente avalia esse paciente. E é interessante que as últimas diretrizes nacionais para tratamento do tabagismo dizem assim, eu não preciso de exame para isso. Eu preciso é conversar com o paciente, entender ele, e aí sim nós vamos partir para um tratamento. Sim, só para a gente ter uma ideia, para quem está acompanhando o universo acadêmico também, no ano passado, o Brasil gastou cerca de 50 bilhões de reais com custos médicos diretos para pacientes com alguma enfermidade relacionada ao tabagismo. E os valores ultrapassam 100 bilhões de reais se nós considerarmos outros fatores, como assistência a familiares e a perda de produtividade, seja no trabalho ou por incapacidade. Dr. Júlio César Sarturi, médico pneumologista, também professor do curso de medicina aqui da Universidade Franciscana, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Universo Acadêmico. Eu que agradeço a oportunidade. Olá, pessoal! Eu sou a Gabriele, mestranda do Mestrado Profissional em Saúde Materno-Infantil e estou aqui no Universo Acadêmico para conversar com vocês a respeito da Sala de Apoio à Amamentação. Nossa sala de apoio encontra-se no hall da entrada do prédio 16 e ela está disponível para funcionárias, professoras e estudantes que precisam amamentar os seus bebês ou extrair o leite materno para ofertá-lo posteriormente. Com o curso de nutrição, sugerimos orientações e consultorias em aleitamento materno. Essas dicas, elas podem ser adquiridas no Laboratório de Práticas em Saúde. Esse trabalho será realizado pelas alunas do curso de nutrição. Aguardamos todas vocês
para que usufruam de todas essas dicas e da nossa sala de apoio à amamentação. Para aquelas mamães que não conseguem ir até o espaço amamentação, temos algumas dicas. A primeira delas é que a mamãe escolha um lugar calmo e aconchegante para amamentar o seu bebê. Assim a amamentação acontecerá de uma forma muito mais tranquila. A segunda dica é que se amamente em livre demanda. Ou seja, aproveite que você está em casa com seu bebê e ofereça o aleitamento assim que ele desejar. A terceira dica é que se observe a posição do bebê na hora da mamada. Não existe uma posição mais adequada, e sim aquela que for mais confortável tanto para a mãe quanto para o bebê. Talvez para você a melhor posição seja aquela em que o bebê fique voltadinho para você, ou seja, barriga com barriga. É legal observar a pega do bebê, e essa é a nossa quarta dica. Então observe se ele pegou grande parte da auréola, se a boquinha dele está viradinha para baixo, se o narizinho dele está livre, se ele consegue fazer uma boa sucção. E a nossa quinta e última dica é que se você está sentindo alguma dor, desconforto, insegurança, procure um profissional de saúde para lhe ajudar. Para as mamães e futuras mamães que são professoras, funcionários ou estudantes da UFN, o Espaço Amamentação está à sua disposição. Ah, muito legal essas imagens. E olha, as imagens que nós vimos há pouco não mostram, mas o Tiago, que é o pai da menina que estava sendo amamentada e também marido da professora que aparece nas imagens, ele vem até a Universidade Franciscana pelo menos 3 vezes por semana, trazendo a filha para ser amamentada pela mãe aqui na UFN. Um belo exemplo do quanto nós homens também somos responsáveis e devemos auxiliar as mulheres na tarefa intransferível que é a da amamentação. Vamos falar agora de exposição. O espaço tradicional de exposições e mostras, a Sala Angelita Stefani, está reabrindo para mais uma exposição. Ela ficou um tempo parada, fechada, com as portas fechadas por conta da pandemia do coronavírus, mas está reabrindo aos poucos e tem uma exposição nova para marcar este recomeço, essa reabertura. Quem vai trazer esses detalhes para a gente, que exposição é essa? Ele vai aparecer aqui, ó, na tela da UFN TV, já está aparecendo aqui com a gente. É o Rogério Kerber, que está na Sala Angelita Stefani. O Rogério Kerber, depois de um bom tempo, a Sala Angelita Stefani está reabrindo as portas e traz uma exposição, e você vai contar que exposição é essa para nós agora. Tudo bem? Oi, Jareta, tudo bem? Tudo bem com vocês aí que acompanham o Universo Acadêmico também? A exposição que a gente vai falar hoje é a Mostra Contemporânea Maria, e é isso que a gente vai começar a te mostrar a partir de agora. São diversas, 31 obras que estão expostas aqui na Sala Angelita Stefani. O projeto é uma produção do grupo Olhares, sob curadoria do artista plástico Luciano Santos, gente. A gente vai conversar com ele em seguida. A exposição ela reúne uma visão particular e também peculiar de 15 artistas aqui de Santa Maria. E se você ficou curioso que nem eu, quer saber que visão é essa? Bom, então vamos perguntar para o Luciano Santos, que está aqui com a gente. Luciano, obrigado por ter aceito o nosso convite. E que visão é essa que se quer passar através dessa exposição, Luciano? São visões, né? A partir da figura emblemática de Maria, a gente lançou o desafio a esses artistas, né? Que visão na contemporaneidade se teria de Maria, né? Então, a gente tem as mais diversas visões, desde visões bem-humoradas, como Maria ganhou na loteria e foi viajar, a visões mais politizadas, como protestos por vacina, enfim, são as mais diversas pensamentos e visões sobre Maria, nas mais diversas técnicas expressivas que a gente vai encontrar. Desenho, pintura, objeto arte, a gente vai encontrar têxtil, colagem. Então, é um leque, né, bem abrangente, com visões particulares e peculiares dessa Maria contemporânea hoje. Você estava falando, e acho que o Vinícius já mostrou aqui para o pessoal que nos acompanha no Universo Acadêmico. Olha só, essa aqui é uma obra que retrata muito bem a contemporaneidade. A gente tem a temática aqui, vacina e também SUS. É uma Maria que clama por vacina, né? E está pronta para ser vacinada ou para vacinar. A gente não sabe o que ela vai fazer com essas seringas, né? A gente não sabe se ela quer ser vacinada ou se ela vai vacinar.
mas é a visão, aqui a Helena Macedo, artista, que traz essa visão. Essa Maria dela clama por essa vacina, num objeto, que são a partir de almofadas, que ela trabalha isso. Então, essa almofada também, nessa questão dessa linguagem, né? Almofada, sentar, cansei de esperar por essa vacina, então estou sentado nas minhas almofadas esperando. Então, é aquilo que eu disse, são visões muito peculiares e particulares dessa figura histórica, emblemática da fé e da história da nossa sociedade, né? São 15 artistas. Quem mais participa, Luciano? Além do Grupo Olhares, que é um grupo que a gente já tem há quase 3 anos na cidade, composto pela Dulce, pela Jane, Marilene, Carmen, Helena, Elvia, Sica, Luciano, Márcio, Bibiana, tem como convidados o Ian Ziegler, a Lisiane Gonçalves, Márcia Binato, Cris Falcone, Vani Foleto, que toparam o convite do grupo para construir junto essas Marias. Muito bem. Obrigado, Luciano. Olha só, se você ficou curioso, quer dar uma passadinha aqui na Sala Angelita Stefani, você tem até o dia 2 de julho. Mas atenção, né, gente? Sempre lembrando, a gente está em período de pandemia, então precisa ter algum critério, precisa agendar essa visitação, e quem vai contar isso para a gente agora é a professora Círia, que é a coordenadora da Sala Angelita Stefani. E aí, professora, como é que faz? Quero ver mais da exposição. Então, a sala de exposições está retomando as atividades, não é? Desde maio, né? Foi 6 de maio que nós abrimos essa exposição e ela fica até o dia 2 de julho, né? Então, porque por enquanto a gente está trabalhando presencial, a gente está com a sala de exposições aberta, mas também a gente depende de trabalho de monitores, então nem sempre tem um horário fixo. A gente estava com um horário, mas agora a gente vai ter que fazer algumas adaptações. E também podem surgir, né, em função de algum decreto municipal, né, então, o ideal é sempre ficar atento no nosso Instagram, que é @sala.imas, é o nosso Instagram, e também, se quiser fazer algum agendamento, pode chamar por ali, ou também por e-mail, né, que o nosso e-mail é imas@ufn.edu.br, né? Então, a gente pode fazer contato e se organizar com esses horários. Legal. Agora, professora, de quem foi a escolha? Como é que foi a escolha desse tema? Bom, a escolha do tema foi uma discussão, né, quando eu convidei o Luciano Santos, que é um artista, e ele sempre tem um trabalho permanente, né, com colagens, com intervenções, enfim, ele sempre está produzindo, e um dia a gente conversava, eu o convidava para montarmos uma exposição aqui para abrir, né, com essa ideia de que a gente poderia abrir a sala para visitação presencial, não é? Porque ano passado a gente ficou só produzindo vídeos, né, e fazendo visitação online. Então, esse ano, como a gente ia abrir para o presencial, começar a se organizar novamente, né, para retomar as atividades, eu conversava com o Luciano, e como a gente pretendia começar em maio, a gente pensou, poxa, maio é o mês de Maria, né? Então, quem sabe a gente faz algum tema, mas trazendo uma visão de Maria, Maria contemporânea. Quem é essa Maria hoje, né? Essa Maria em tempos de pandemia. Então, daí que veio o nome, né, da Contemporânea Maria. Professora, muito obrigado. Então, fica a dica aí para quem quer curtir um pouco mais, quer apreciar a arte, venha até a Sala Angelita Stefani até o dia 2 de julho, relembrando. Só, pessoal, os endereços que nós colocamos na tela anteriormente. Entra lá, faz um contato através do Instagram aqui da sala, é sala.imas, ou então manda um e-mail e agenda o seu horário de visitação até o dia 2 de julho. Valeu, Rogério Kerber. Grande participação do Rogério Kerber da Sala Angelita Stefani trazendo essas informações. Já nos ajudou a fazer um passeio, né? Literalmente um passeio, mas a gente convida as pessoas para, conforme o Rogério Kerber disse, a partir do agendamento, vir presencialmente. Pessoal, está encerrando o Universo Acadêmico de hoje. Eu só quero lembrar vocês que até o dia 10 de junho, pelo site ufn.edu.br, seguem abertas as inscrições para o vestibular de inverno 2021 da Universidade Franciscana. Mais uma vez, os alunos serão avaliados pela nota do Enem ou pela nota da redação do Enem,
e também por uma redação UFN. Isso tudo, claro, está bem explicado lá no edital, é só você acessar ufn.edu.br. Agradeço a participação de todos, do Rogério Kerber, do Vinícius Pimentel, que estiveram na sala, e também de você que esteve conosco aqui. Você pode acompanhar nossa programação nas redes sociais que estão aparecendo na tela. A gente encerra com mais imagens da exposição, né, na Sala Angelita Stefani, que marca a reabertura da Sala Angelita Stefani. Um abraço a todos, tchau!